Você sonha, você acredita numa sociedade onde a gente não precisa se deparar com situações extremas, por exemplo, enquanto alguém tem uma mesa farta e boa parte dessa comida vai para o lixo, outro está ali catando o que está no lixo para se alimentar? Então, isso é inadmissível. É inadmissível porque um país como o nosso, que é um país que está entre as primeiras economias do mundo, né? Isso não se pode admitir. Né? E o papel da universidade é, inclusive, formar pessoas com essa capacidade crítica, né? De perceber que você só vai mudar essa condição com políticas públicas. Né? E com políticas públicas sérias, né? E sérias. De encontro ao que a população precisa. Exatamente. Porque não existe a possibilidade da gente se referir ao Brasil como um país pobre. O Brasil não é um país pobre. Um produtor de grãos que nós somos, o nosso estado, então. E aí eu sempre gosto de fazer uma reflexão, Márcia, porque uma dos indicadores que a gente usa para medir a qualidade de vida de um povo, né, de um país, de uma cidade, é o PIB, é o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que acontece? Bruto, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, você lembra, ele articula saúde, educação e renda. Né? Então, assim, a gente vai ver que avaliar o desenvolvimento humano, né, o indicador de desenvolvimento humano, tem muitas outras coisas além dessas três, mas vamos supor que essas sejam as coisas básicas, né? E o que acontece com o Brasil? Nós estamos entre as primeiras economias do mundo, e com o mas IDH, com o nosso IDH lá perto do 100, da 100ª posição. Quando a gente pega o primeiro IDH do mundo, que são os países do norte, Noruega, etc. e tal, eles não estão entre as primeiras economias. Mas então, a gente tem o IDH lá em cima, quer dizer, respeita pessoas. Então a gente percebe que são países que optaram por ter essa casa comum nacional, pelo menos, né? Esse espaço nacional, como um lugar para todas as pessoas. E aí é aquela história de novo, né, Márcia? Como que eu posso estar bem se você não está bem? Do lado já não está. Se do seu lado não está bem. Então, acho que eu sonho sim com essa sociedade, acho que nós nunca vamos conseguir eliminar as diferenças, essas inequidades, mas a gente tem condições de, por meio da educação, trabalhar para pelo menos reduzir, porque o fosso que existe no Brasil é uma coisa assim que não tem aderência com a nossa riqueza, do ponto de vista da grandiosidade do Brasil e das riquezas nacionais. Né? Muito na mão de poucos e poucos sem nada. Exatamente. E muitos sem nada. E entre eles a educação. Eu penso que na educação o Brasil vem fazendo um esforço muito grande para corrigir. Por exemplo, uma das ações afirmativas que a gente tem, e a gente tem diminuído essa inequidade, são as ações, por exemplo, de cotas para pretos e pardos, cotas para indígenas, cotas para PCD, cotas para a escola pública. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que há 20 anos, muito dificilmente uma pessoa preta entrava num curso de há críticos nesse sentido que dizem, está fomentando a discriminação. Mas não, está dando oportunidades para quem não teria. As cotas, na verdade, na minha opinião, nós brasileiros, né, e brasileiras, assinando uma declaração de que nós excluímos as pessoas. A cota é isso, né? Então, quando eu digo, por exemplo, que tem que ter X% candidatas de cada partido, mulheres, para concorrer já estou ali dizendo eu que... Eu estou admitindo que existe uma discriminação. Existe, uma diferença muito grande. Então, eu penso que isso é assumir o que nós somos, né? Uma sociedade que tem uma história colonial, que é uma sociedade que excluiu pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas indígenas. Desde a sua colonização foi assim, né? E que está aí, né? E que tudo isso, no final, né, por exemplo, a questão do machismo, né, que constitui a nossa sociedade historicamente, tudo isso vai produzindo uma sociedade muito complicada que gera as violências mais absurdas que a gente vê, né? Você trabalha com comunicação, todo dia você se confronta com esse tipo de coisa, é muito, muito horrível. Então, qual que é a questão? A questão é como que nós vamos educar esse mundo para se colocar diferentemente, para essas pessoas assumirem lugar de poder, lugar de decisão. Por exemplo, nós temos pessoas que poderiam se candidatar a vereadora, a prefeita, etc. e tal,
e não vão porque tem uma visão ruim da política. Da política. E é um equívoco. Né? Por quê? Nada funciona sem política, Exatamente. A gente precisa de política para tudo. Porque, primeiro, não é verdade que todas as pessoas que estão ali são equivocadas, né? Mas há esse distanciamento. Então, quando a gente fala em de ações afirmativas, a gente está dizendo, olha, nós somos um país que historicamente fomos constituídos dessa maneira, temos o problema do racismo, da misoginia e aí um monte de outros preconceitos que vão tolhindo a vida dessas pessoas, inclusive colocando-as em risco de vida, em risco de morte, né? Sim, sim. E o que a gente trabalha, então, com essas cotas admitimos que somos assim e vamos fazer aqui uma correção disso. O sonho é que isso não precisa existir. O dia que nós temos uma população no Brasil, por isso é um exemplo, né? Porque existem tantos outros. Nós temos uma população no Brasil de 50%, mais de 50% da população brasileira são mulheres, né? Mulheres. Nós temos 26 estados na federação. Quantas governadoras nós temos, né? A universidade, no estado nós temos uma deputada. Exatamente. A universidade é um lugar onde isso já é bem melhor resolvido. Né? Então nós já mais temos equiparado. Mas mesmo assim, dentro das universidades brasileiras, nós temos o exemplo aí do Rio de Janeiro, né? A primeira vez que nós temos lá uma mulher e uma mulher negra sendo reitora. Quer dizer, o que é isso? A gente tem que olhar com esse olhar da história. Não pode ser um olhar anacrônico. A gente tem que olhar e perceber que nós somos formados aí dentro de uma lógica, né? Que é uma lógica realmente que exclui algumas pessoas. Por que isso? Né? Então isso não cabe mais. Não. A sociedade ideal é aquela que não precisa ninguém ficar falando, olha, tem que ter, Márcia, você tem que se candidatar porque tem que ter mulher na Câmara Deveria Estadual. ser uma decisão natural do processo, né? Exatamente. Eu tenho que... Porque se não houver essa obrigação, os partidos não buscam as mulheres também. Exatamente. Quer dizer, já deixam claro, mulher é só porque a gente precisa, né? Não é porque a gente quer e acha que você tem capacidade. Exatamente. Infelizmente. Aí, com relação ao que aconteceu aí no cenário nacional, nas universidades, essas questões que fomentam o desrespeito, a questão dos trotes, você acompanhou aquela situação lá? As humilhações, quer dizer, que profissionais essas universidades estão colocando no mercado? São veteranos que tratam calouros como se fossem nada. Exato. Isso também agride, né? Agride. E aí eu penso assim, aqueles jovens totalmente equivocados. Já vem de uma base familiar. Então, eu como uma educadora que eu sou, eu acredito muito numa educação amorosa, né? Muito assim, como Paulo Freire nos ensinava. Não adianta eu te acusar e te punir. Né? Isso não vai... Eu tenho que te acolher. Eu tenho que te acolher e temos que trabalhar com a educação. Porque, assim, a pergunta que a gente tem que fazer como educador é que sociedade é essa? Que famílias são essas que estão produzindo esses meninos? Que estão produzindo esses meninos que pensam aquilo de uma menina, de uma mulher, né? Quer dizer, não percebe como um ser humano. Primeiro discrimina por gênero e depois condena. Como é o seio familiar desses Exatamente. alunos. Então, essa pergunta. Quando você consegue visualizar esses problemas, aí você entra com a educação para você trabalhar com isso. Porque você só muda a sociedade com educação. Eu sou uma pessoa que... eu sempre lembro muito quando Foucault escreve aquele livro maravilhoso, né, Arqueologia do Poder, Vigiar e Punir. Quer dizer, não adianta eu pegar uma pessoa que cometeu um delito e trancá-la numa cadeia. Isso, todas as sociedades desde sempre fizeram isso. Mas eu tenho que ver o que é que fez com que aquela pessoa, em que momento da vida, o que houve, que ela tomou um caminho que é um caminho que não vai ser bom para ela nem para ninguém, né? E aí você trabalhar nessa prevenção, você trabalhar amorosamente. Eu sempre penso assim, eu venho de uma família muito pobre, muito humilde, mas eu tive uma família muito amorosa. Essa é a diferença. Né? Então, assim, não tinha o mínimo, né? Realmente passamos muitas dificuldades, tinha o mínimo, mas aquele mínimo era sempre muito amoroso, né? Sempre com muito cuidado. Eu penso que uma criança que tem isso,
ela tem tudo para ter uma vida e para entrar na sociedade contribuir. E o contrário destrói, né? Quando se tem muito destrói, materialmente, né? Não se tem nada então, psicologicamente, você mencionou amorosamente. o caso de Santo Amaro, né? Quer dizer, a gente vê aqueles jovens, aquelas crianças, quer dizer, o que produziu esse ser humano, né? Que ser humano é esse que a sociedade está produzindo? E nós, como educadores, né? Você como uma pessoa que também ajuda, né? Forma opinião, aquilo que você fala inspira as pessoas, né? A nossa responsabilidade, né, Márcia, de produzir pessoas melhores, porque sem as pessoas, como é que nós vamos fazer um mundo melhor com as pessoas? Enfim, eu acho que... E o pré-julgamento, né, destrói muito também. Exatamente. Eu tenho muito esse cuidado de não pré-julgar ninguém. É mostrar os dois lados da notícia, como tem que ser feito eticamente, e deixar que a parte da justiça, a justiça faça, a parte da polícia, a polícia faça. Não sou eu que estou lá, não vi o fato, não é minha incumbência, eu tenho que passar a informação. Eu acho que a gente, agindo dessa forma, a gente age já com responsabilidade. E uma outra situação, Vera, orçamento da Unemate, hoje, é um orçamento satisfatório? Você acredita que aquela sua fala ali para o deputado Tiago Silva vai chegar ao Unidev, isso vai aumentar um pouquinho, não nos 20%, né? Porque a gente sabe que é impossível. Márcia, suficiente assim nunca é, né? Porque se a gente fosse, de fato, hoje, atender isso que eu te falei, né? Dos jovens fora da universidade, a gente não tem como atender todo mundo, etc. e tal. Se a gente fosse fazer isso, a gente realmente precisava de ter um orçamento muito maior. E a gente precisa, né? Tanto é que nós temos um orçamento e todos os dias a gente está... De quanto é esse orçamento? Hoje, 530 milhões. Né? Por ano? Por ano. Mas a gente tem que lembrar que a Unemate não é só o campus de Cáceres. Não. Nós temos 13 campos no estado, nós temos muitos núcleos pedagógicos, nós oferecemos cursos, né, em vários lugares do estado, em vários municípios. Só por exemplo, eu sempre gosto de lembrar de Aripuanã, que é bastante longe, né, Alta Floresta, Luciara. Então, o nosso orçamento, ele é um orçamento bastante enxuto. Nós temos poucas pessoas, nós inclusive estamos trabalhando junto ao governo do estado, vai ter concurso público para profissionais técnicos, né? O concurso já está em processo de construção de edital, etc. e tal, vai acontecer ainda esse ano. E para professores nós estamos já também em negociação para o ano que vem. Então, nós temos um quadro enxuto tanto de profissionais técnicos quanto de professores. Temos muitas demandas, né? E temos muitos alunos, tanto na graduação, hoje nós temos 26 cursos de pós-graduação, com 31 cursos, né? Entre mestrado e doutorado, portanto nós temos um volume grande de alunos também na pós-graduação. E tudo isso precisa, pesquisas, né? E a própria reestruturação das nossas edificações, tudo isso demanda recurso. Agora, nós temos uma relação muito boa, tanto com o governo do estado quanto com a Assembleia Legislativa, né? Então, hoje eu não posso dizer para você, assim, as questões que a gente precisa, né, que são fora desse orçamento, a gente tem conseguido avançar com o governo do estado de Mato Grosso e também com a Assembleia Legislativa, né, com alguns deputados que terminam mandando muitas emendas para a universidade, para os nossos campos. Então, a gente está conseguindo trabalhar bem, né? O que eu vejo é que, e eu gosto de destacar isso, Márcia, é que o estado de Mato Grosso decidiu ter uma universidade estadual, né? Porque você sabe que, do ponto de vista da Constituição Federal, é da União a responsabilidade com o ensino superior. Mas, à exceção de 4 estados brasileiros, os 22 unidades da federação têm universidades estaduais, inclusive alguns estados têm mais de uma, como é o caso do Paraná, que a gente sempre cita, porque tem 7 universidades estaduais. Né? Nós não temos tudo isso de universidade, nós temos uma universidade com 13 campos, então é como se fosse, na verdade, a presença do ensino superior no estado. Né? Então, eu penso assim, o estado sabe que sem ciência, tecnologia e inovação, que se faz dentro do ensino superior, na universidade, por meio da pesquisa, né, científica, a gente não consegue desenvolver o Estado. Né? Então, eu sempre penso assim, qual que é a diferença da universidade com outras instituições de ensino superior? É que a universidade, ela só é universidade porque ela faz ensino, pesquisa e extensão. Né?
As faculdades, centros universitários, eles não são obrigados a fazer. Se quiserem, mas não são obrigados. Agora, a universidade, para ser universidade, precisa. E no caso da Unemate, nós temos pesquisadores de ponta em todas as áreas. Né? Nós formamos doutores aqui, mestres dentro da universidade, do nível das grandes universidades brasileiras e do mundo. Tanto é que muitos pesquisadores nossos saem daqui e vão trabalhar lá, vão fazer pesquisa lá, vão fazer pesquisa internacional, sim, inclusive, na área de ambiente, na área de letras, na área de educação, qualquer área, nós temos essa força. Né? Isso graças ao Estado que decidiu ter uma universidade estadual. É lógico que isso é também uma vontade institucional que foi sendo construída desde Maldonado, sim, até hoje, com aquelas pessoas todas que nós homenageamos lá e tantas outras, tão, né? Merecedoras, né? Tão merecedoras, né? Que construíram Vera, isso. Obrigada pela entrevista. Se deixar, a gente fica aqui. A gente fica o dia todo e ainda sobra assunto, né? Ainda vai, não vamos falar de tudo. O espaço está aí, se você quiser acrescentar algo. Muito obrigada. A gente só agradece, né? Eu penso assim, a gente comemorar 45 anos esse ano é comemorar uma vida institucional da Unemate, mas é sobretudo lembrar a Cáceres, a esse município, né? Que lá em 1978 tinha uma instituição, decidiu manter uma instituição de ensino superior. Quando o ensino superior era para pouquíssima gente, o município teve aquela visão, as pessoas que estavam lá teve aquela visão de que tinha que ter uma instituição de ensino, pesquisa, extensão, etc. e tal, né? E eu penso que cada cacerense, cada pessoa principalmente essas pessoas que viram a Unemate nascer, né, sabe da importância que a Unemate tem para Cáceres. Hoje a Cáceres é, sem dúvida nenhuma, um polo educacional e um polo de saúde, né? E o que nós trabalhamos a cada dia é para fortalecer a universidade como um todo, sabendo que a sede administrativa da universidade fica aqui, né? E que boa parte do recurso desse orçamento da universidade, ele é investido no nosso município e na nossa região, porque nós não atendemos só Cáceres, né? Nós todos os dias recebemos ônibus de Porto Esperidião, de Glória do Oeste, enfim, de Caramuja, Pontes de Pontes de Lacerda. Então, e nós temos um campus, inclusive, né? Tem. Então, é realmente uma comemoração da instituição, mas da cidade também, do município e da região. Por ter gratidão, obrigada. Tá? Que você continue aí brilhando à frente da nossa Unemate, assim Obrigada, como todos os colaboradores da Unemate, corpo docente, discente, enfim, e técnicos também, servidores muito comprometidos, né? E eu agradeço, né? Agradeço a Band aqui na pessoa do Danilo e você, Márcia, que tem sempre acolhido, né, e sempre conversado com a gente, ajudando a gente a falar um pouco da universidade, dizendo para cada pessoa que está nos assistindo que a Unemate é nossa. É para vocês que nós trabalhamos. Então, quem está aí terminando o ensino médio, vem na Unemate, é totalmente gratuita, de qualidade, inclusiva. Você vai ser acolhido, vai ser recebido, vai poder fazer o curso que você quiser. Então, venha para a Unemate. Traga as pessoas que você conhece para a Unemate. Pensa que é uma universidade pública e de qualidade, que você vai ter um diploma que vai te abrir as portas, as janelas e tudo que você merece na vida. E também aquelas pessoas que não são tão jovens mais, e que de repente está aí, né? O que eu vou fazer da minha vida? Vem para a Unemate. Vem para a Unemate. Obrigada, Vera. Fica com Deus. Obrigada, Márcia. Fica com Deus também. Amém.